Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês torcedores e torcedoras de inúmeras equipes do futebol brasileiro, mas também aqueles que ainda torcem para a seleção canarinho, para a seleção brasileira. Neste vídeo eu quero comentar sobre um pouco sobre a seleção, mas especificamente sobre as expectativas geradas sobre o trabalho do técnico Fernando Diniz, à luz do que foi este resultado contra a equipe da Venezuela, mas à luz também do que foram os resultados contra a equipe da Bolívia e do Peru. Eu falei aqui de quem? Falei aqui de Bolívia, Peru e Venezuela. Três dos adversários mais fracos da Conmebol, gente. As três seleções mais fracas da Conmebol, né, foram justamente as seleções que foram os sparrings do Brasil aí nesses três primeiros jogos do Diniz. Depois do primeiro jogo foi uma festa impressionante dos torcedores, né? Que tem todo o direito, evidentemente, de fazer festa, mas também uma festa, né? Como se fosse de torcedores, de inúmeros especialistas, jornalistas, né, decretando que o Diniz é o grande técnico da história do futebol brasileiro e que o Brasil já não precisava mais de Ancelotti porque tinha o Diniz. Muitos dos torcedores falaram isso, mas muita gente aí da mídia tradicional também falou isso daí. Por que o Brasil precisa do Ancelotti se tem o Diniz? Isso por quê? Porque a equipe brasileira conseguira vencer um time que está enfrentando um problema muito sério hoje com reformulação, que é o time da Bolívia, né, que tem ali alguns veteranos, né, juntamente com inúmeros jogadores sub-20, e o técnico ainda não conseguiu gerar um equilíbrio, ou seja, a equipe da Bolívia hoje está jogando absolutamente nada. O Brasil fez 5-1 e o Diniz virou o Guardiola brasileiro, né, definitivamente. Depois o Brasil foi jogar contra a equipe do Peru, que também, as pessoas não falam disso, né, também o Peru está num processo complicadíssimo de reformulação, né, uma identidade de jogo que não está funcionando, está com a nova comissão técnica agora, não é mais o Ricardo Gareca, né, o Peru hoje é um time, né, muito fragilizado. O Brasil foi lá e ganhou de 1-0 contra o Peru, né, e aí também, já nesse jogo, embora o Brasil não tenha jogado tudo que jogou no primeiro, né, ninguém fez críticas ao Diniz, foi só elogios ao trabalho do Diniz. E aí o Brasil foi jogar contra a Venezuela, isso mesmo, Venezuela, que na minha opinião, paradoxalmente hoje, é melhor até mesmo do que a Bolívia e a equipe do Peru. Está num momento de crescimento a seleção da Venezuela, mas não dá, gente, para ter aquele resultado que tivemos na Arena Pantanal. E para o Diniz o problema foi do gramado, né? O gramado, né? Eu não quero aqui falar que o gramado foi o responsável, mas é claro que afeta porque os jogadores jogam em outro gramado, né? Ele não quis dizer que o gramado foi um dos responsáveis, mas acabou falando que o gramado foi um dos responsáveis, e este é um discurso realmente, assim, limitadíssimo, né? É um discurso para enganar trouxa, né? Porque quem entende um pouquinho de futebol sabe que não tem nada a ver essa fala do Diniz, né? Gente, Bolívia, Peru, Venezuela, as três seleções mais fracas da Conmebol. Foram esses os três adversários do Brasil até este devido momento, né? Então o que acontece? Na verdade, gente, de antemão é preciso aqui falarmos aqui, né? Que o Diniz precisa também de um tempo para se adaptar, né? É injusto a gente ficar cobrando agora do técnico brasileiro que ele já apresente aí uma seleção jogando o fino da bola rapidamente, já que ele chegou agora e está treinando a seleção há muito pouco tempo, né? Eu consigo compreender isso. Então, neste caso, nós precisamos fazer o seguinte aqui. Precisamos fazer uma leitura dos sinais para nós termos aí uma ideia de como pode ser esta seleção canarinho, essa seleção brasileira do Fernando Diniz. E neste ponto, eu acho que a coisa se complica muito para o Diniz. Muito. Por que, Josa Novales? Porque, primeiro, a questão da escalação, da convocação, né, de alguns jogadores. O que mostra a tal da família Tite se estendendo a tal da família Diniz. É isso mesmo. Aqueles velhos nomes de sempre se apresentando à seleção, né? E aí, dentro disso, gente, alguns jogadores que não estão jogando absolutamente nada, né? Por que precisa necessariamente convocar o Richarlison se ele não está jogando absolutamente nada? Aí a gente, né, vai para aquela ideia de família. Ou seja, como o jogador já fez parte da seleção, já foi convocado outras vezes, tal, funcionou em outros momentos, então tem que ser chamado também agora que não está jogando nada. Porém, né, ele foi convocado em outros momentos por um outro técnico. Então a família anterior, que era a família Tite, não precisa ser a família do Diniz. O Diniz não teve uma história de convocação, né, e avaliação de jogadores como o Richarlison para chamar esse jogador neste momento, já que ele está numa fase realmente indecorosa, gente. E o que falar do Matheus Cunha?
E o que falar do Rafael Veiga, meus amigos? O Rafael Veiga está no pior momento dele no Palmeiras, é justamente este, e o Diniz o convoca. E mesmo o Gerson, né? A gente pode até falar, poxa, o Gerson e o João Gomes, quem que tá jogando mais neste momento? Né? Só um exemplo aí, tem muitos outros volantes aí do Brasil que poderiam ser chamados também, né? Além disso, a gente tem um problema aí também na escalação da equipe e nas substituições. Também lembra muito o técnico Tite. A gente não viu um corte até agora profundo para mostrar que esse time tem um mínimo de identidade do time do Diniz em relação ao do Tite. Como eu disse, é sério para a gente esperar esse tipo de coisa, mas a gente não vê sinais de que isso possa acontecer. Só em um detalhezinho a gente percebe que há uma diferença da seleção do Tite para a seleção do Diniz. A seleção do Diniz ataca como a do Tite, sem variações, sem consistência, sem criatividade. E a seleção, porém, a seleção do Diniz não defende como a seleção do Tite. Ela defende muito pior do que a do Tite. Então o Diniz, esse lado colateral aí, esse efeito colateral do trabalho do Diniz, já se apresentou nessas duas partidas aí, nessas 3 partidas aí do Brasil na eliminatória da Conmebol, né? Então, assim, tomou um gol da Venezuela, né, feito por um jogador que é muito bom jogador, né, um meia bicicleta. A Venezuela jogou bem contra o Brasil, e acho que aí está um problema, porque embora a Venezuela esteja crescendo, a maneira como ela jogou contra o Brasil, né, foi algo realmente interessante, que também depõe sobre a pouca qualidade do time brasileiro. Porque o time brasileiro não ocupa muito bem os espaços, a Venezuela, que é muito organizada, acabava ocupando esses espaços. Então o jogo vinotinto acabou ficando cada vez mais consistente à medida que o jogo do Brasil não apresentava consistência. Diniz. E nada de novo a gente vê sob o sol. Né? Tá, e aí, gente, como contraponto, eu quero falar para vocês aqui da seleção da Argentina. A seleção da Argentina, que conseguiu a 3ª vitória em 3 jogos, né, venceu o Paraguai apenas por 1-0. Apenas por 1-0. Só que para os desavisados, né, o que dá a entender é que era aquela Argentina do passado, vencendo por 1-0 com muita dificuldade. Não foi isso que aconteceu. O Paraguai escapou de uma goleada histórica no Monumental de Nunes. Histórica. Foram 3 bolas na trave, gente. O Messi entrou no segundo tempo, quase fez um gol, né, de escanteio, gol olímpico, só que a bola bateu no travessão, e depois ele cobrou uma falta e a bola também bateu na trave. Só o Messi mandou 2 na trave. Uma outra bola acertou também a trave da seleção do Paraguai no primeiro tempo. O Lautaro perdeu inúmeros gols. Assim, e olha, não foi nem por culpa dele, ele jogou muita bola ontem. É impressionante como a Argentina perdeu gols. A gente olhava para o jogo da Argentina, a gente via que mesmo sem o Messi, um time completamente livre dentro de campo, jogando com muita tranquilidade, com variações de jogo, sabendo ocupar os espaços, chegando com muito volume, mas também com muita qualidade ao campo de defesa da equipe paraguaia, né? A gente viu uma Argentina que, de fato, né, ontem, embora tenha vencido apenas 1-0, honrou o seu título de campeão do mundo. Então a Argentina parece, por incrível que pareça, a Argentina parece que está em plena evolução, gente. É isso mesmo, em plena evolução. Só que a nossa seleção não consegue. Tivemos um jogo também muito importante ontem, que foi a vitória, o empate entre Colômbia e Uruguai. A seleção do Uruguai pegou a Colômbia naqueles dias, sabe? Então parece que a dificuldade da Colômbia de atuar em outras partidas com qualidade, né, foi tudo sanado no jogo de ontem. A Colômbia jogou muita bola, estava jogando o fino da bola com o James Rodrigues, que não conseguiu jogar nada no São Paulo até agora. Jogou demais, jogou muito. O Fabra também foi um grande jogador dentro de campo. Porém, o Uruguai também jogou um absurdo, gente. Um absurdo. Né? O jogo terminou 2-2, acho que o placar foi justo. Né? Agora, a gente olha para o time do Uruguai, com um bando de garoto novo ali, né? Um time completamente alterado, sem os melhores jogadores como Suárez, como Cavani e tudo mais. O time funcionando. A gente vê um trabalho para 2026 sendo feito pelo Bielsa. Vocês acham, por exemplo, que ele vai descartar o Suárez em algum momento? Não. No momento decisivo ele pode utilizar o Suárez se o Suárez continuar mandando muito bem. Mas ele entende que precisa fazer um trabalho para 2026 e já está fazendo um processo de renovação profundo na seleção do Uruguai. Ele tem coragem para isso. E o Diniz? Está fazendo um processo de renovação? O Diniz está trabalhando um time para 2026? Absolutamente não. Neste momento não está. É claro que a gente sabe que talvez ele nem fique no cargo, mas uma vez que esteja no cargo, e é até provável que continue, né, ele precisa já pensar em 2026 e pensar no processo de reformulação.
Contudo, ele sempre vai chamar os mesmos jogadores que não tiverem rendendo nada, porque eram jogadores da família Tite. Ele não tem personalidade nem para formar a família Diniz, para vocês terem uma ideia. E o outro problema é o seguinte, pelo que está jogando o Neymar neste momento, o Diniz, né, deveria sequer convocar o Neymar, gente. É claro que ele não vai fazer isso, né? Tem a pressão no patrocínio, a pressão ali do próprio Neymar e tudo mais. Mas eu acho que se não tiver um técnico que coloque o Neymar na linha, a seleção vai ser sempre refém do Neymar. E de novo a gente viu isso nessa partida. Até o final, até o último minuto, o Neymar ficando em campo, não jogando absolutamente nada, gente. E cadê a coragem do Diniz para tirar o Neymar? Não tem. Né? Então, na verdade, o que eu quero falar aqui para vocês é o seguinte. Na minha opinião, o Diniz, desde o primeiro momento, ele é uma aposta. Ele pode dar certo, pode não dar certo. Agora, eu discordei da chegada do Diniz à seleção, porque, na minha opinião, ou o Diniz escolhe a seleção brasileira, ou o Diniz escolhe o Fluminense. O que é o Diniz para ter esses dois, o comando dessas duas equipes? O Diniz ainda é uma aposta, gente, na seleção brasileira, e o Diniz somente agora está fazendo um trabalho que pode entregar para ele um grande título, porque ele não conseguiu ainda o grande título. E justamente este técnico, ele pode se dar o luxo de ser técnico do Fluminense e ao mesmo tempo da seleção brasileira. Ou escolhe uma coisa ou outra, meu irmão. Sabe? Então, a gente está querendo entregar para um técnico que é uma aposta da seleção brasileira, né, o comando de dois clubes. Por que ele pode viver isso? O que ele fez no futebol até hoje para merecer esse tipo de coisa? Né? Então eu acho que tem um erro muito grande aí, assim como tem um erro de avaliação. Eu lamento muito, né, que as pessoas que aprovaram tanto na primeira partida contra a Bolívia, se esqueceram o que era aquela Bolívia, ou não conhecendo o que era aquela Bolívia, neste momento estão criticando. Ou vocês criticam ou vocês apoiam. Né? Aqueles que elogiaram, falaram que era o Guardiola naquela partida em que a seleção venceu por 5-0 a seleção da Bolívia, né? 5-1 a seleção da Bolívia, tomou gol da Bolívia, Josa? Tomou gol da Bolívia dentro de casa, né? Aquelas pessoas que estavam fazendo aqueles elogios todos, né, de forma equivocada, não pode de uma hora para outra fazer todas essas críticas, né? Ou você apoia ou você não apoia. Então mesmo fazendo algo equivocado, fazendo uma análise equivocada do momento e da seleção brasileira, né, esses especialistas da mídia tradicional também acabam caindo no erro, né, que é o erro de torcedor, de mudar de canoa, né, enfim, a cada ventinho que eleva ali e cria um pouco de onda no mar. Não tem cabimento um negócio desse, gente. Né? Na minha opinião, como eu disse, é aposta. O que a gente viu ontem foi algo feio de ver. O técnico, na entrevista coletiva, tá pior que o Tite, falando um monte de bobagem. O técnico, neste momento, mostra ter menos personalidade do que o Tite. Esse é o técnico brasileiro que a gente precisa para a seleção neste momento? Sinceramente, eu acho que não. Foi feio de ver. Agora, na minha opinião, eu já esperava por isso, como eu esperava também que contra a Bolívia fizesse muito bem. Vai ter o jogo agora contra o Uruguai. Na minha opinião, o Brasil pode até ganhar. Mas, para mim, o Brasil simplesmente vai ter no máximo um empate contra o Uruguai, lá em Montevideo. Esse Uruguai, volto a dizer para você, cheio de jogadores jovens, uma equipe completamente reformulada, porque o técnico do Uruguai tem personalidade, gente, para fazer uma reformulação. O técnico da seleção brasileira não tem. Tá bom, gente? É isso.